Vamos colocar de pé. Escola Bíblica. Irmãos, é uma honra estar aqui, viu? Ministrando com os irmãos. E o estudo que foi me proposto hoje foi batismo com o Espírito Santo e com fogo, amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele vai fazer e por tudo que Ele é, principalmente, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te amamos, Deus. Nós te glorificamos nesse domingo de manhã. Estarmos aqui nas primeiras horas do dia, Senhor, te agradecendo, Pai, elevando o nosso pensamento a Ti. Então fala, Senhor, em nosso meio. Fique à vontade entre nós, em nome do Senhor dos Exércitos. Tira tudo que não provém de Ti. Amém, amém, amém. Bem, irmãos, podeis assentar, abra sua Bíblia comigo aí no Evangelho de Lucas, capítulo 3, perdão. Lucas, capítulo 3, versículo 15 em diante. Estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, eu vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Este vos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Amém, irmãos? Falar do Espírito Santo é muito bom, né? Agora, explicar o Espírito Santo já é mais difícil, porque é intangível, né? Quando nós estudamos o corpo humano, por exemplo, quem estuda medicina é fácil. Eu pego o corpo aqui, é fácil entre aspas, né? Mas a base é o corpo. Então eu vou estudar o ombro. Aí aqui eu pego o ombro, eu abro o ombro, eu vou estudar o ombro. Eu vou estudar a cabeça, aí tem o corpo humano para eu examinar. Agora o Espírito Santo não tem como eu explicar. Mas qual que é a base que eu tenho aqui agora? A base que eu tenho é as Sagradas Escrituras. Então vai ter uma medida de entendimento, uma medida de fé e uma medida de ação que a gente vai ter que ter para conhecer mais, entender mais sobre o quê? O batismo do Espírito Santo e com fogo. Amém, irmãos? É uma coisa muito interessante, porque o batismo de João é um batismo antigo, né? Era a doutrina de batismos. João inova, né, sendo movido pelo Espírito Santo, batizando no Rio Jordão. Mas na lei mosaica tinha vários rituais de purificação, né? Tinha vários rituais que você tinha que lavar as mãos ou tomar banhos e fazer tudo corretamente. E João também ele vem com o mesmo rudimento da fé, né? Lá em Hebreus, quando eu tive aqui na última vez que eu ministrei a escola, eu falei sobre os rudimentos da fé e eu falei sobre a doutrina de batismo. E fala assim, doutrina de batismos, que Paulo estava ensinando, né? Que ele estava entrando com o quê? Com o Evangelho, e ele falava, olha, não estou destruindo ou aniquilando os rudimentos da fé. E ele explicando novamente sobre a doutrina, sobre o batismo, sobre a atuação do Espírito Santo, sobre arrependimento. Isso tudo vem trazendo para nós este entendimento. Para falar sobre o batismo do Espírito Santo e com fogo, a gente tem que entender uma coisa. Como que era o Espírito Santo, a atuação dele antes e como ela era o quê? Ela é hoje. O Espírito Santo na velha aliança ele atuava de uma maneira diferente com a maneira de hoje. Amém, irmãos? Então vamos lá. Eu queria falar um pouco sobre quando Cristo ele anuncia o Espírito Santo. Abra comigo aí em João, capítulo 16, antes de eu falar do batismo na velha aliança ou da atuação do Espírito Santo na velha aliança, eu vou falar um pouco como que Jesus estava anunciando o Espírito, a descida do Espírito Santo, antes dele ser assunto aos céus. Olha só,
João capítulo 16, versículo 7 fala assim, olha, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, para que se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E do pecado porque não creem em mim, mas da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito a vos dizer, mas não podereis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Mas tudo quando que tiver ouvido vos anunciar o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O que é que Jesus estava falando? Quando o Consolador, o Espírito Santo vier, ele não falará o quê? De si mesmo. Ele vai falar de quem? De Jesus. Ele vai testificar de Jesus. Então, Jesus ele estava preparando o povo para ser o quê? Batizado, estava preparando o povo para receber o Espírito e estava ensinando o povo. Por quê? Porque se não testificar de mim, não é o quê? O Espírito Santo. Se não falar dele, se não falar de mim, se não falar de Jesus, olha, o Espírito que vier, ele vai testificar de mim. Então, irmãos, é até interessante a gente entender isso, porque tem muita gente que fala, eu sou cheio do Espírito Santo, mas não testifica de Jesus. Ok? Eu já vou começar na aplicação aqui desde agora, Adriano. Se o mundo não vê Cristo em nós, se o mundo não vê Cristo em nós, de alguma maneira nós não estamos expressando o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Amém, irmãos? Porque nós que temos o Espírito Santo temos que testificar de quem? De Cristo Jesus. Amém? Então, tem gente que fala que é cheio de Espírito Santo, mas não testifica. Então, vale a nós o quê? Vigiar e ficar atento a essas coisas. Então, Jesus ele começa a anunciar a vinda do Espírito Santo e preparar a igreja, preparar os discípulos, preparar os seus seguidores para a descida. É tão interessante que na velha aliança não era dessa maneira, Na velha aliança, o Espírito Santo, ele atuava de maneira o quê? Pontual, Não é o que a gente vive hoje, Ele atuava de maneira pontual. Então, quando Deus queria falar, ele chamava o quê? O seu profeta, e o seu profeta anunciava, Quando Deus queria agir, ele agia de várias maneiras, mas era de maneiras o quê? Pontuais. Depois de Atos 2 veio o quê? A descida do Espírito Santo. É interessante que o Espírito Santo na Velha Aliança, ele manifestava basicamente em 3 classes de pessoas, Que era o quê? Reis, sacerdotes e profetas. Olha só que interessante, vamos dar uma olhada aí. Profetas, abra sua Bíblia aí comigo em Isaías capítulo 61, versículo 1. Pode ler. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos. Isso, eu vou ler de novo só porque está sendo gravado e eu estou com o microfone. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e me enviou a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e dar abertura às prisões aos presos. Quem falou isso? Quem falou? O profeta. O profeta Isaías, ele fala. E ele fala através de quem? Quem que atuou na vida do profeta?
O Espírito Santo está sobre mim. O profeta falou isso. O Espírito do Senhor Jeová. O Espírito de Jeová está sobre mim. Então, os profetas, eles eram o quê? Homens que detinham o quê? A presença do Espírito Santo na vida deles. Ok? Qual que é a outra classe que eu tinha citado aqui? Reis. Olha só. O rei Saul teve o Espírito Santo, irmão? Sim ou não? Sim. Abra comigo aí a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 10. Cara, falar em 1 hora tem que fazer igual aquele aplicativo do WhatsApp 10.0. Acelerado. 10. Quem achou pode ler. E chegando eles ao alteiro, eis que um rancho de profetas lhes saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Próximo. E aconteceu que, como todos os que dantes conheciam, viram que eis que com os profetas profetizavam, então disse o povo, cada qual ao seu companheiro, que é o que sucedeu ao filho de Quis. Está também Saul entre os profetas. Olha só, vou ler novamente o versículo 11. E aconteceu que com todos os dentes que conheciam, viram que eis que os profetas profetizavam. Então disse o povo, a cada qual o seu companheiro, quem é esse que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Saul profetizou, irmãos. Saul, quando ele estava para ser ungido a rei de Israel, ele recebe o Espírito Santo e ele profetiza. Porque existem ofícios, irmãos, que não dá para exercer sem o Espírito Santo de Deus. Dá para ser crente sem o batismo do Espírito Santo de Deus? Sem o batismo de fogo? É difícil. É difícil. Então, essa analogia aqui, olha, dá para ser rei do povo de Deus? Dá para reinar sobre o povo de Deus sem o Espírito Santo de Deus? Deus entendia que não. Saul, mesmo com seu coração longe, distante, Deus o quê? Revestiu ele de poder a ponto de ele profetizar, porque ele ia o quê? Enfrentar o quê? O trono de Israel, que não era uma coisa fácil. E qual que é a outra classe que eu falei? Sacerdotes. Sacerdotes, eu não peguei um texto aqui, mas eu vou falar de um grande sacerdote de Israel, de um grande profeta e de um grande juiz. Esse cara teve 3 funções. Como sacerdote era mais extraordinariamente, mas ele ofereceu sacrifício ao Senhor também. Ele sacrificou ao Senhor como sacerdote e foi autoridade de Israel. Eu vou falar de Samuel. Samuel era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos. Quando ele é separado por sua mãe Ana, ele fica ali na casa do profeta Eli, e desde menino o Senhor chamava quem? Samuel. Até o ponto que quando Eli entende que era o Senhor que estava chamando Samuel, pela 3ª vez ele falou assim, olha, quando te chamar novamente, você fala assim, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel, olha que interessante, Samuel ele foi profeta em Israel, e ele foi profeta numa época muito difícil de Israel, na época dos juízes, que não tinha rei em Israel, Era uma época que cada tribo tinha o quê? Os seus clãs, e os clãs tinham os seus juízes. Samuel, ele profetizava sobre toda Israel, e ele era juiz em Israel. Então as causas mais difíceis vinham para quem? Para o profeta Samuel, para o sacerdote Samuel, que julgar as causas mais difíceis. E aí quando o povo pede um rei, quando o povo pede um rei, Samuel fica triste, Deus fala, olha, eles não estão rejeitando você, Samuel. Eles estão rejeitando o quê? A mim. Porque você tem da minha essência, você tem do meu espírito, então eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, Samuel. Mas houve uma transição ali de governo, lógico,
permitida por Deus? Lógico. Mas Deus estava falando, Samuel, não precisa ficar triste, porque se te rejeitaram, rejeitaram a mim, porque você reflete a minha justiça. Você reflete o quê? Os meus preceitos. Por quê? Porque você tem do meu Espírito. Então o Espírito Santo na velha aliança, ele atuava pontualmente, né? E eu não falo que assim, o Espírito só visitava rei, profeta e sacerdote. Por quê? O próprio profeta fala, numa fala, se eu não me engano, o profeta Elias ou Jeremias, ele fala assim, buscar-me-eis e me achareis. Jeremias. Então, olha só, olha que interessante. Né? Ele não está falando assim, ó, quando o rei me buscar de todo o coração, ou quando o profeta me buscar de coração, olha, quando o sacerdote, não. É toda Israel, é todo o povo. Então, assim, era uma classe que realmente teria de ter acesso ao Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo estava aberto a todos. Porque Deus queria o quê? Uma nação o quê? Sacerdotal. Quando Deus começa a se manifestar no monte, todo Israel estava lá, que tinha saído do Egito, né? E aí o povo fala assim, sobe Moisés. Né? O povo fica com medo de Deus. Mas Deus queria que toda Israel subisse e se relacionasse com ele. Mas o povo teve o quê? Medo. Ele queria uma nação o quê? De profetas. Uma nação que tivesse o quê? O Espírito do Senhor Jeová sobre eles. A nação inteira. Era esse o nível de relacionamento que Deus queria desde o início. Um relacionamento puro com o povo. Agora, irmãos, quando Jesus começa a anunciar, a preparar o povo para a descida do Espírito Santo, que a gente acabou de ler aí no livro de João, é tão interessante isso, que os homens estavam preocupados com a restauração da casa de Israel. Né? Jesus fala, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos. Então assim, Deus tem o melhor para nós, não é verdade? Ele quer o melhor para nós. Só que a nossa cabeça, às vezes, está o quê? Nas coisas terrenas. Jesus estava passando uma ordem, ó, ficar em Jerusalém, vocês vão ser revestidos. E o que o apóstolo estava perguntando, um dos discípulos estava perguntando? Quando que seria a restauração de Israel? Tipo assim, eles queriam ainda, né? Eles queriam que Israel reinasse sobre Roma, sobre a terra, naquele tempo. Era isso que eles queriam. Olha o que o entendimento terreno faz com a gente, né? Prende a gente nas coisas o quê? Dessa terra. E é um perigo, porque isso tem acontecido o quê? Nos dias de hoje, né? Pessoas entendem que nós devemos o quê? Reinar nessa terra, conquistar nessa terra, né? Não aguardar a volta do Messias. Existem teologias que entendem isso, que nós temos que reinar e não aguardar a vinda do Messias. Mas eu quero dizer que o nosso Jesus está voltando, né? Olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, olha, combati o bom combate, terminei a carreira, né? E guardei a fé, e a coroa de justiça o quê? Me aguarda. Não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Amém, irmãos? Amém. Mais do que querer reinar e conquistar nessa terra, temos que amar o quê? A vinda de Cristo. Então, o que Jesus queria que os discípulos almejassem? Que eles fossem revestidos do Espírito Santo, que o Espírito Santo viesse sobre a vida deles, antes de qualquer outra coisa. E ele vem trazendo aquela instrução. Quando ele vier, o quê? Convencerá o homem do pecado, da maldade, do juízo. Que é isso? Porque nós, de nós mesmos, nós não conseguimos nos convencer. A todo momento, Cristo estava querendo falar para eles, olha, sem o Espírito Santo vocês não vão conseguir o quê? Nada. O que Jesus fala? Sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Então, quando ele fala assim, olha, eu enviarei um outro Consolador, esse outro, já foi explicado na aula, é alguém o quê? Igual, Paracletos, né?
da mesma essência, chamado para estar conosco, né? Eu vou estar convosco, né? Que quando ele está sendo assunto ao céu, ele vai falar assim, e não vos deixareis o que? Órfãos, não deixareis sós, estarei convosco todos os dias, porque através da pessoa de quem? Do Espírito Santo. Então Jesus tem preparado, nesse momento da história, ele tem preparado os discípulos para receber, ok? Para receber o Espírito Santo. Então ele fala, olha, ficai em Jerusalém. Ficai reunidos. Então isso traz para nós uma grande lição, né? Se Deus prometeu algo para nós, vamos ficar unidos. Qual que é a promessa que nós temos? Que nós vamos ficar ricos e prosperar? Qual que é a promessa que nós temos? É errado prosperar? Não. Alguém, um ou outro tem, beleza, nós temos que prosperar, beleza. Nós vamos prosperar, beleza. Mas qual que é a promessa? Que Cristo vai voltar. Então vamos ficar unidos. Vamos ficar em Jerusalém espiritual aí. Vamos ficar unidos. Vamos ficar unidos. Pastor, mas essa prosperidade é tanto física como espiritual. Sim. Prosperidade é ausência de necessidade, amém, irmãos? Ausência de necessidade, amém? Então, não estou pregando contra a prosperidade, amém, irmãos? Presta atenção aí, uma coisa com a outra. Presta atenção. Mas eu estou falando o seguinte, que a nossa Canaã celestial é o quê? É o que nós almejamos. A volta do Messias, estar com Cristo, é o que nós almejamos. Ok? É esse. O que Jesus está pedindo? Para a gente tirar o quê? Os pés dessa terra. Quando eles estão orando lá, quando Jesus está no Getsemane orando, ele fala assim, olha, eles não são nesse mundo, mas estão nesse mundo. Jesus não roga ao Pai dessa maneira? Eles não são desse mundo, mas estão nesse mundo. Então o que o Espírito Santo faz com a gente? Ele desgruda a gente das coisas dessa terra. Ele desgruda a nossa mente das coisas dessa terra. Não usar um moldeis com esse ser, que é o quê? Não tomamos forma. Não nos conformeis. Não me conformar com essa geração, com esse mundo perverso. É isso que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Amém? Então, quando Jesus ele começa a preparar os discípulos para isso, eles começam a ficar o quê? Tristes. Tristes. Agora, antes do Espírito Santo, antes do Pentecostes acontecer, Adriano, não vale, hein? Adriano, ele é que me ensina e ele é o primeiro a responder. Antes do Pentecostes acontecer, os discípulos receberam o Espírito Santo, sim ou não? Vamos lá então. Abra comigo aí a sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 20. Jesus já tinha sido morto, crucificado. E olha o que acontece. João capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos estavam com medo dos judeus, e tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs ao meio deles, e disse-lhes, paz seja convosco. As portas estavam trancadas, não estavam? E Jesus aparece lá com as portas trancadas, olha só. O olho de Tomé ficou desse tamanho assim, ó. Paz seja convosco. Versículo 20. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou também, eu vos envio a vós. E havendo dito isso, o quê? Assoprou sobre eles e disse o quê? Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disse-lhe, pois, os outros discípulos,
vimos o Senhor. Mas ele disse, eu não vi sinal dos cravos em suas mãos. Se eu não puser o dedo no lugar dos seus cravos, em sua mão, do seu lado, de maneira nenhuma crerei. Olha que loucura, né, irmãos? Mas Jesus aparece novamente para Tomé. Mas o foco aqui do texto é o quê? O foco do texto aqui é o Espírito Santo. Jesus assopra sobre eles o quê? O Espírito Santo. E mais à frente ele fala o quê? Ficai em Jerusalém até que sejais o quê? Revestidos. Né? O que é revestido? Vestir de novo. Vestir novamente. Eu tô com a camisa por baixo, amém? Só que está muito frio, eu vou me revestir com a blusa. Né? Tem gente que está com 3 blusas, não está não? Tem gente que está com 4. Revestido. Estão o quê? Revestidos o quê? De agasalho. E o que Jesus fala? Olha, esse assopro que eu dei em vocês receberam o Espírito Santo, mas para enfrentar os dias maus, para enfrentar os próximos dias, vocês precisarão ser o quê? Revestidos de poder. A atuação do Espírito Santo em nossas vidas, nós não somos nada, nós somos capazes de cometer o quê? Atrocidades. O homem sem Deus, ele é perverso. O homem sem Deus, ele é o quê? Ele é devasso. Então, o Espírito Santo é o que nos detém. É Ele quem nos convence. Essa é a importância. Então, quando me propôs esse assunto, Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, eu achei muito difícil. Porque como que eu explico algo intangível? Como que eu explico algo que eu não posso ver, que eu não posso pegar, que eu não posso examinar? Né? A única coisa que eu tenho o quê? É as Escrituras e a minha fé. Amém? A minha fé. E a palavra de Deus fala, a fé veio pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ouvindo a palavra de Deus, eu tive fé e recebi o quê? O Espírito Santo. Mas ao momento que eu estava ouvindo a palavra, o quê? O Espírito Santo já veio o quê? Me convencendo através da palavra. Agora eu quero trazer a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Porque o mundo jaz do maligno. E o Espírito Santo, irmãos, por incrível que pareça, ele tem uma só voz, irmãos. Então é muito difícil eu falar A e o irmão falar B. Porque o Espírito Santo tem uma só voz. Então, se eu estiver falando diferente do irmão cheio de Espírito Santo, eu tenho que rever se eu estou alinhado com o Espírito Santo, ou se é a minha carne gritando, ou se é o meu temperamento gritando, ou se é o velho homem se aflorando. Então é interessante esse revestir, Adriano, porque eles receberam o Espírito Santo, né? E ele falou, ficar em Jerusalém para o quê? Para ser revestido. Eles foram vestidos, agora vão ser revestidos. Agora, já aconteceu isso com vocês ou acontece só comigo? Tem roupa que não cabe em mim mais. Oi, Jesus. Tem roupa que não entra em mim mais. Isso quer dizer que tem muita o quê? Tem muita carne, irmãos. Tem muita carne. Então eu tenho que morrer. Eu tenho que queimar essa carne. Como que eu queimo essa carne espiritualmente falando? Através do Espírito Santo de Deus. Então tem gente que recebeu o Espírito Santo de Deus e não consegue ser revestido. Por quê? Porque a carne mortal, o homem, o seu temperamento começa a gritar, começa a aflorar, e aí você não consegue ser o quê? Revestido desse Espírito. Glória. Ele que nos convence do pecado e do juízo. Isso. Agora, e se eu não quiser ser convencido, eu vou estar o quê? Resistindo à voz do Senhor, resistindo à voz de Deus, resistindo àquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. E por que do fogo? O fogo, ele consegue queimar isso, irmãos. O fogo, ele queima isso. Por isso que eu preciso do fogo, para eu ser queimado. Para que a minha carne seja queimada. O símbolo do sacrifício na velha aliança, ela faz essa alusão. A gordura, ela era queimada.
A gordura. A gordura era queimada até o final. Por quê? Para que Deus pudesse o quê? Atender, para que Deus pudesse o quê? Visitar. Então esse fogo, ele serve para nos queimar, para o quê? Sermos revestidos de poder e suportar os dias maus. Olha que interessante, eu vou chegar lá, porque o fogo ele tem várias nuances, né? O fogo ele tem várias nuances, e me saltou a memória aqui, um texto interessante na palavra de Deus, quando Davi, ele vai lá em Hadad-ezer e resgata o bronze e o cobre, e deixa separado e guarda na eira de Araúna. E aí Davi morre, Salomão vai construir o templo. E aí quando Salomão vai construir o templo, aquele cobre, aquele ouro estava o quê? Estava oxidado. E aí vem um homem de uma terra distante, Irão-Abiú. E Irão-Abiú ele vem para construir o templo. E aí o que ele faz? Ele pega aquele cobre, aquele bronze que estava oxidado, que estava preto, e ele abre um mar de bronze. Ele abre umas valas ali de argila e joga o bronze lá e mete o quê? Fogo! Mete o fogo naquele bronze, o quê? Para purificar, tirar toda a oxidação. Olha só, as notícias desse mundo, as coisas desse mundo, às vezes traz o quê? Oxidação na nossa mente, fica preto, sabe? Tá lá, o ouro tá lá, o cobre tá lá, mas por fora tá preto. Né? E aí como que faz isso? Né? Purificando aonde? No fogo. Como que a gente consegue purificar o ouro? Derretendo ele no fogo. Na hora que ele está derretendo no fogo, as impurezas o quê? Sobe. As impurezas que estão no ouro, você escavou o ouro lá da terra, lá do garimpo. Pegou aquele trem preto, né? Quem conhece a cidade de Ouro Preto? O ouro saía do minério preto. Né? E aí quando eles tiravam ali, tinha que purificar no fogo. E aí agora, como que eu pego esse ouro agora? Eu derreto ele e começo a raspar as impurezas que estavam dele. Né? Por isso que é o batismo do Espírito Santo e com fogo. Esse fogo tem que estar vivo na nossa vida. Esse fogo tem que estar vivo. Por isso agora já não é só água mais. Por isso já não é água mais. Porque o fogo, ele tem essa nuance. Eu falei de purificação. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Profeta Isaías, capítulo 6, versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na minha mão uma brasa viva. Trazendo na mão, né? Não na minha. Trazendo na mão a brasa viva, que é tirada do altar, com uma tenaz. E com ela tocou o quê? A minha boca, e disse: eis que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o seu pecado. Então, irmãos, eu posso conhecer da Bíblia. Ok, Vitor? Eu posso conhecer, eu posso entender de Bíblia. Mas se eu não tiver o fogo do Espírito Santo na minha vida, eu vou continuar sendo velho homem. Eu preciso do Espírito Santo atuando na minha vida. E com fogo para o quê? Para me purificar. Nesse contexto da história, o profeta Isaías, de fato, ele tinha o Espírito Santo na vida dele. Ele era profeta, ele profetizava. Mas ainda tinha muitas coisas para mudar na vida de Isaías. E agora ele falava duramente, com o regulamento debaixo do braço. O que era o regulamento debaixo do braço? A lei, né? E ele ficava, ai de você, ai daquele. Mas quando ele se depara com a glória de Deus, quando ele é tocado pelo fogo do altar do Senhor, o que ele fala? Ai de mim, que sou um homem puro, que sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de impuros lábios. O fogo do Senhor o quê? Purifica a nossa boca. Se nós antigamente falávamos palavras devassas, palavrões, o fogo do Senhor queimou isso na nossa vida e nós não falamos isso mais. Porque é o fogo purificador do Senhor, esse fogo que nos purifica, que nos atemoriza até mesmo. Né? Olha, Isaías ele ficou atemorizado,
Quando ele vê a glória de Deus, ele se deu por morto, ele cai. E ele fica totalmente o quê? Impotente, aquele homem altivo, aquele homem duro agora aquele homem duro começa a profetizar o quê? Da parte de Deus de uma maneira o quê? Mansa e humilde muitas das vezes. Por quê? Porque Deus o quê? Ele tira, ele quebra o orgulho de Isaías. O fogo ele serve para derreter, né? O fogo tem que nos derreter, irmãos. Derreter a nossa altivez. Derreter o nosso orgulho. Derreter o nosso ego. Derreter a nossa sabedoria humana e nos colocar o quê? No lugar de dependência dele. Nós temos um problema muito grande de ser o quê? Independentes. Mas o fogo, ele quebra essa independência. Né? O fogo, ele derrete a dureza do ouro, ele derrete a dureza do cobre, ele derrete a dureza da prata. É só o fogo que faz isso. E quando João fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, é esse fogo que é capaz de mudar o quê? A vida do homem. Amém, irmãos? Olha a segunda nuance do fogo que eu quero falar. Paixão. Quem já esteve apaixonado aí, levanta a mão. Olha só, ó, casal apaixonado aqui, que benção. Ó, Tamira ali, glória a Deus. Oi, gente, tem que ter mais apaixonado aqui, ué. Levanta a mão pra mim, Mas eu estou falando do sentimento, paixão. Sentimento, paixão. Não é? O sentimento, paixão é algo que não deixa a gente fica difícil de se conter, não é? A gente quer estar junto, a gente fica bobo, né? É isso mesmo. Paixão quer dizer o quê, irmãos? A paixão remete o quê? Remete a sofrimento também. Sofrimento porque por amor, né? Sofrimento por um desejo de estar perto. Agora, esse fogo, né, nos traz paixão. Qual que é a paixão? Paixão por Jesus. Paixão por estar na obra de Jesus. Paixão por estar vivendo a palavra de Deus. Paixão por estar vivendo o evangelho de Deus. Essa paixão numa forma de zelo. Sabe? Aquele zelo. Cara, vocês estão aqui domingo, 7 horas da manhã. Teve irmão que chegou aqui 7h50 da manhã. Isso é o quê? Essa pode ser paixão. Essa pode ser paixão que faz a gente nos mover no domingo de manhã, 8 graus, né, de frio. O que é isso? É paixão por Jesus. É essa paixão que nos move, porque nós não estamos recebendo nada, não estamos ganhando nada, não estamos tendo nenhum benefício financeiro terreno para estar aqui, mas essa paixão que tirou você da cama, esse fogo por Jesus que tirou você da cama por estar aqui, o quê? Aprendendo mais de Jesus. Olha só, essa igreja tem milhares de membros, mas vocês estão aqui porque vocês têm uma paixão pela palavra de Deus, né? E a paixão, muitas das vezes, ela é o quê? Incontrolável. Então, o zelo às vezes não consome, né? O profeta fala, o zelo por tua casa me consome, né? E às vezes essa paixão nos consome, meus irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa, vale a pena, amém? Vale a pena sofrer por Jesus. Vale a pena estar perto de Jesus. Vale a pena seguir a Jesus. Essa paixão que Jesus nos ensinou. Quando nós pegamos a fase final da vida terrena de Jesus, nós chamamos de quê? Eu falo muito rápido, né? A fase final da vida terrena de Jesus, nós chamamos de quê? Paixão de Cristo. Paixão de Cristo, o que é? Sofrimento. Jesus morreu. E tal. Sofreu por nós, paixão, é esse fogo no nosso peito, é esse fogo que João fala, e vocês serão purificados na água, mas também com fogo. A água purifica, mas o fogo também purifica, né? A água apaga, mas o fogo acende, né? Olha como que é profundo isso, né? E Jesus, ele promete uma outra coisa. E vos recebereis o quê? E recebereis o quê? Poder. O fogo tem a ver com isso, irmãos. Em outras traduções fala, e recebereis o quê? Dínamos, né? Dinamite. Dinamite acende com o quê? Com fogo. E recebereis poder para o quê? Para fazer obras o quê? Ainda maiores. Obras maiores ainda o quê? Farás, né?
quantos milagres nós já presenciamos, quantos milagres nós já vimos, que foram maiores que os milagres que nós vimos até mesmo na Bíblia, né? Até mesmo na Bíblia, quantas pessoas que a gente viu, né, sendo curadas de câncer, cegos enxergando, paralíticos, mortos ressuscitando. Isso foi através do quê? Do fogo do Senhor, do poder do fogo consumidor do Senhor. Amém, irmãos? Agora o fogo, ele traz uma outra questão. Juízo, amém, irmãos? Existem teologias que entendem que é o mesmo fogo, é só a proporção, né? É só a proporção. Um fogo para me aquecer do frio é bom. Agora, se eu pôr a mão ali no fogo, eu já vou me queimar, né? O fogo para eu estar esquentando uma comida no meu fogão, numa chama controlada, é uma coisa. Outra coisa é eu pôr a mão na chama e querer esquentar a panela com a mão na chama, com a mão no fogo. Não tem como, eu vou me machucar, eu vou me ferir. E aí existe um fogo que nunca vai apagar, e esse fogo será o fogo eterno, onde Satanás e seus demônios serão lançados no lago de fogo. Não foi inaugurado ainda. Então, assim, existe o fogo do juízo também, que nos acende o quê? Acende para uma outra nuance, a nuance de santidade. Quando o povo estava prestes a ser livre, a entrar na terra prometida, eles estavam ali na beira do Jordão. E aí Moisés morre. E aí Josué fala para o povo o quê? Sacrificar o Senhor, queimar um cordeiro, acender um fogo, queimar um cordeiro, comer com a família. E aí o que ele fala? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará? O Senhor fará proezas, maravilhas. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Então, esse fogo, esse batismo de fogo, ele nos remete ao juízo. Porque é impossível ser cheio do Espírito Santo sem santidade. Eu posso estar relapejando, rodando e tal, mas eu posso estar fazendo isso tudo no quê? Na carne. O problema da igreja neopentecostal, da igreja atual, que o cara pulou, rodopiou, relampejou e está cheio de Deus. E isso passou a ser o quê? Passou a ser o quê? Uma referência de homem cheio de Deus. A referência que aquele homem tem em Deus é porque pula. A referência que aquele homem tem de Deus é porque fala uma outra língua, que sai rodando no altar, que fica suado. As igrejas neopentecostais têm muito disso. É porque fala grosso do microfone, porque tem pegada. Não, irmãos. Não. A evidência que o homem é cheio de Espírito Santo já começa pela santidade. O fogo da santidade. O fogo do caráter. O fogo do alinhamento. O fogo da purificação. O fogo da paixão. Qual que é o fogo da paixão? Eu falei que paixão remete a sofrimento. Estou voltando nela aí só para vocês fazerem a referência do homem cheio de Deus, ok? O fogo da paixão, se ele tem paixão por aquilo que ele faz, ele não está preso em benefícios, ok? Eu só vou fazer se você me dá tanto. Eu só vou lá se eu receber X. Eu só vou pregar se eu ganhar tanto. Eu só vou fazer, eu só vou na igreja se eu ganhar isso. Se me der oportunidade, se meu nome aparecer, se minha foto sair no fly. Isso aí é o quê? Não é fogo. Agora, se o cara tem paixão, ele não quer saber se o nome dele está no fly, se ele vai receber a oferta ou não. Ele tem paixão. Ele tem zelo. Ele tem fogo. Ele foi chamado para fazer, ele vai continuar fazendo. Independente daquilo que ele vai receber de benefício ou não. Amém, irmãos? Esse batismo com o Espírito Santo com fogo é que eu quero falar com os irmãos. Por isso, novamente, eu falo que é difícil explicar sem partir o quê? Para a ação. Amém, irmãos? Eu quero propor para os irmãos o quê? Sermos revestidos do Espírito Santo. Quem está comigo nessa aí, levanta a mão. Quem está comigo aí querer ser revestido? Queremos ser revestidos do Espírito Santo, amém? Mas qual que é o primeiro passo? Fica em Jerusalém.
que é ficar em Jerusalém? É ficar junto, unido, irmãos. É ficar junto, unido em oração, no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma Bíblia. Amém, irmãos? É estar junto. Daqui a pouco essa aula acabar, ela vai continuar junto ali, o quê? Tomando café. Entendeu? Eu com a minha diferença, o irmão com a diferença dele, o irmão com a diferença dele. Mas é para estar o quê? É para estar junto. Amém, irmãos? Uma das evidências da igreja é o quê? É a unidade. Em Atos 2, né? Não teve a descida do Espírito Santo, o povo falou em língua, o povo relapejou, o povo não pulou e tal. Não aconteceu isso tudo? Né? Mas no próprio Atos 2, no versículo 42, o que eles falam? E viviam o quê? Na comunhão dos apóstolos. E tinham tudo em comum. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Está lá em Atos 2, 42. Então, se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu começo, o primeiro passo é o quê? Eu já arrependi, eu já aceitei Jesus, eu já recebi o Espírito Santo, eu já me arrependi, agora eu quero ser revestido, eu vou estar em união com os irmãos. E vou estar junto o quê? Na oração, no partir do pão, na comunhão. E aí não tem como Deus não vir, irmãos. A palavra de Deus fala, onde estarão 2 ou 3 reunidos, ali estarei o quê? Presente. A presença de Deus é real nesse meio, amém? Deus está aqui, amém, irmãos? Vamos colocar de pé agora. Feche os seus olhos. Eleva o seu pensamento ao Senhor agora. Não tem como eu falar sobre o Espírito Santo sem buscar Ele. Não tem como eu falar do Espírito Santo, explicar o Espírito Santo. Só tem uma coisa de eu falar do Espírito Santo buscando Ele. Se você tem fé no Senhor agora, comece a levar o seu pensamento ao Senhor agora. E comece a orar ao Senhor. E o Espírito Santo vai trazer à sua boca aquilo que você quer pedir. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Aquele Espírito que habita em você, aquele Espírito que te trouxe aqui, esse mesmo Espírito nos faz estar em comunhão nessa manhã. E nós vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos, Deus, da beleza da tua santidade. Eu sou grato a ti, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Espírito Santo de Deus, uma coisa te peço, Senhor. Nos torna crentes melhores, Pai. Nos torna homens melhores, Senhor. Meu Deus, nós te pedimos, Senhor, quebra a nossa altivez, quebra a nossa independência, quebra, Senhor Jesus Cristo, o nosso orgulho, quebra a nossa falta de entendimento, quebra a nossa falta de comunhão, mas Espírito Santo de Deus, provoque a unidade entre nós, provoque, Senhor, um ajuntamento santo entre nós, a ponto, Senhor Jesus, que de nós falarmos, Senhor Jesus Cristo, a mesma língua, de sentir o mesmo que o outro sente. Eu quero chorar com meu irmão, mas eu também quero rir com meu irmão, eu quero celebrar com meu irmão, eu quero comer com meu irmão. Quando meu irmão estiver triste, eu quero estar lá. Quando meu irmão estiver alegre, eu quero estar lá. Provoque, Senhor Jesus Cristo, uma união na nossa comunidade. Eu te peço, Senhor, Espírito Santo, conduz o teu povo como a nuvem que conduziu o povo no deserto, como a coluna de fogo que conduziu o teu povo no deserto. Nos conduza nessa manhã. Agora, Pai, eu te peço, reveste do Senhor. Reveste cada um aqui agora com o teu poder. Reveste cada um com o teu fogo. Se alguém aqui não foi batizado com o Espírito Santo com fogo, batiza agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor, manifesta a tua glória agora. Manifesta o teu poder. Manifesta os teus dons. Que desse meio venha sair dons. Que desse meio venha sair frutos. Que do nosso meio venha sair pastores, pregadores, profetas, apóstolos, evangelistas. Que a tua graça venha alcançar cada um. E que o seu nome venha ser glorificado através de cada vida aqui nessa manhã. É isso que te pedimos, Senhor, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Ele está aqui. Amém, irmãos.